osteogênese imperfeita. E para falar um pouco sobre esse tema, eu convidei a acadêmica de enfermagem, Maria Luísa, que vai nos responder algumas dúvidas, alguns questionamentos sobre essa doença, para a gente conhecer um pouquinho mais. Gente, boa noite, Érica. Hoje a gente vai fazer o nosso bate-papo, né? E é um prazer estar aqui. Então, Maria Luísa, para a gente começar, fala um pouquinho para a gente sobre o que é a osteogênese imperfeita. Então, a osteogênese imperfeita, também conhecida como a doença dos ossos de vidro, é uma doença de caráter hereditário e genético que ocasiona principalmente a região dos ossos e é identificado na infância. Maria Luísa, outra pergunta que nós temos aqui são sobre quais são os sintomas que a gente pode perceber. Se tratando de uma doença rara, os sintomas são os dentes frágeis e mais escuros, os olhos azulados, a curvatura da coluna, a malformação da caixa torácica. Isso tudo engloba na questão da osteogênese imperfeita. Maria Luísa, então, a próxima pergunta que a gente trouxe é para saber qual é a principal causa dessa doença. Então, para a gente entender a causa da osteogênese imperfeita, a gente tem que entender primeiro a composição do osso. Ele possui 4 elementos fundamentais, seria água, hidroxiapatita, células e colágeno. O colágeno tem uma principal função de ter essa resistência no osso e a elasticidade. Colocando na doença osteogênese imperfeita, há falta de colágeno do tipo 1, transformando ela assim na doença dos ossos de vidro, sendo possíveis fraturas eminentes, algum problema na formação do osso, por conta da falta desse colágeno. Uma outra pergunta muito interessante que a gente tem aqui é sobre a cura. Existe cura para essa doença? Então, não existe cura para a osteogênese imperfeita, mas há uma série de ações que a gente pode estar fazendo para dar o maior conforto possível para o portador do distúrbio. É requerido uma equipe multidisciplinar, né, com ações fisioterapêuticas, idas em clínicas, para trazer esse conforto e uma qualidade de vida. Eu já ouvi falar também que existe uma cirurgia para essa doença. Essa cirurgia, ela pode ser feita em qualquer idade? Como que ela funciona? Conta um pouco mais pra gente sobre isso. Sim, a cirurgia é feita por volta dos 6 anos de idade e inclui colocar uma haste metálica nos ossos, que ele vai acompanhando o crescimento do osso e dando fortalecimento enquanto houver a formação da pessoa e daquele indivíduo. Encerrando o nosso momento, mas antes a gente queria saber mais algumas coisas. Uma outra pergunta que está aqui é sobre quais são os 4 tipos dessa doença. Você pode explicar um pouquinho mais para a gente sobre como eles são, o que acontece com o paciente? Posso sim, com certeza. A osteogênese imperfeita possui 4 tipos, como a Érica falou. O tipo 1 ocorre de forma moderada na doença, na qual a pessoa possui poucas fraturas, poucas deformidades no osso, ela é muito visível, a do tipo 1. A do tipo 2, ela é mais grave e ocorre, e pode ser até fatal. Ocorre no período perinatal, dando fraturas tanto antes quanto depois do parto, sendo muito prejudicial para o bebê, para a formação do feto. A do tipo 3, ela é grave, ocorre muitas fraturas, deformidade, principalmente na estatura dos pacientes. E a do tipo 4 também é uma forma mais grave, porém ocorre diferentes patologias clínicas, fora as outras deformidades que já vêm com a doença. Está encerrando o nosso momento, mas ainda temos uma última pergunta. E a última pergunta é sobre como é feito o diagnóstico dessa doença. Então, Érica, por se tratar de uma doença rara, a osteogênese imperfeita pode ser detectada através do momento da gestação, né, com um exame chamado ecografia, que vai estar analisando a fase intrauterina, se o feto houve ou não algumas fraturas. Também tem na fase da adolescência do indivíduo, de forma mais moderada, principalmente quando está nessa idade, se tem alguma malformação dos ossos, se tem fraturas com frequência. E uma terceira opção seria através do estudo dos genes, se há esse defeito na produção de colágeno do tipo 1. Esses são os 3 meios que a gente até hoje é possível para descobrir a doença e diagnosticá-la.
Então agora acabou as perguntas, estamos encerrando o nosso momento com muito conhecimento. É uma doença pouco conhecida, né? Como você trouxe aqui pra gente, uma doença rara, mas é uma doença de extrema importância para o nosso conhecimento. Sim, principalmente acadêmica, é de grande acréscimo, porque ultimamente, né, atualmente, poucos médicos sabem sobre essa doença, poucos enfermeiros da área da saúde em geral não sabem detectar a doença e como diagnosticá-la corretamente. Sim, é isso. Muito obrigada por ter vindo, pela sua participação. Foi muito bom ter você aqui com a gente, tá? Eu também gostei muito. Muito obrigada, Érica. Nada. E é isso, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Tchau.